Estudo de número 7 do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. E aí você tem o roteiro que nós estamos seguindo, né? Então você tem aqui o esboço. Então hoje nós veremos aqui o 1.2.2, a carta à igreja em Esmirna. Esses 5 versículos. Apocalipse 2, 8 a 11. Deixa sua Bíblia aberta lá. E vamos ver então a carta à igreja em Esmirna. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este momento e agora reunido com a tua igreja para estudarmos tua palavra. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos instrua. E as lições, ó Deus, as verdades que nós precisamos tirar para a nossa vida, que se encontram neste texto, sejam, ó Deus, aplicadas em nosso coração e vivamos para a glória do Senhor essas verdades. Assim oramos e te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, nós leremos de acordo com a exposição. A segunda das 7 cartas que o Senhor Jesus ordenou ao apóstolo João escrever e enviar é a carta à igreja em Esmirna. É a menor de todas as 7 cartas. Só na sua estrutura e na sua extensão, mas não na sua intenção e conteúdo. Muito pelo contrário, é uma carta muito preciosa, é uma carta muito profunda no seu conteúdo. Então vamos lá, vejamos aí a carta à igreja em Esmirna. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Esmirna. Ela fica na costa ocidental da Ásia Menor. Ela é uma rival da cidade de Éfeso, né? A primeira carta foi escrita para Éfeso, para a igreja em Éfeso. E você lembra que a cidade de Éfeso era uma cidade muito imponente. O Império Romano temia Éfeso se rebelar contra eles, contra o Império. Mas a cidade de Esmirna não ficava muito atrás, não. Ela rivalizava com Éfeso na sua força, no seu poder, na sua riqueza, né? Ela também possuía um porto que estimulava a indústria e o comércio, os quais deram à cidade o porte de uma metrópole, uma cidade grande, importante. Já naqueles dias, a sua população era na casa dos 250 mil. Hoje, a atual Izmir, né, não é mais Esmirna, mas Izmir é o nome atual dessa cidade, tem pelo menos 500 mil habitantes. Então, é uma cidade bem grande, né? Para o porte aí das nossas cidades, é uma cidade bem grande. Por ser também uma cidade litorânea, ela era muito quente, o que tornava o seu clima mais ameno. Era uma brisa que vinha uma brisa oriental chamada Zéfiro, né, que deixava um pouco mais amena a temperatura naquela cidade. Ela possuía uma rara beleza e os edifícios dela, os edifícios principais da cidade, especialmente os templos erigidos aos deuses Zeus e Cibele, né, deuses gregos, esses edifícios faziam em forma de coroa. A cidade ela fica em cima de pelo menos na época, ela ficava em cima de um platô, em cima de uma planície. E os prédios, os edifícios, como eles eram construídos, pareciam uma coroa, né? E isso é importante porque para essa igreja Jesus falou que ele daria a coroa da vida. Faz sentido quando a gente observa o jogo das palavras, quando a gente compara a cidade com a mensagem, né? Então esses edifícios davam uma grande notoriedade à cidade. A cidade parecia, tanto que ela era chamada da coroa da Ásia, né? Justamente pela forma em que os seus edifícios eram dispostos, né? Dentre os seus habitantes estava uma comunidade judaica bem expressiva, a qual ostentava grande riqueza, tanto que, segundo alguns relatos, né, numa inscrição antiga do 2º século, registra que os judeus de uma só vez fizeram uma doação de 10 mil denários
para um projeto de embelezamento da cidade. Lembre-se que um denário equivalia a um dia de um trabalhador braçal. Era o valor de um dia de serviço de um trabalhador braçal, né? Então, vamos pôr a média aí de uns R$40, né? Traduzidos em reais, a doação foi de R$40 mil, pelo menos, né? Então, é só uma observação. Mas essa comunidade, depois nós vamos ver, essa comunidade judaica, trouxe sérios problemas para a igreja em Esmirna. O seu nome deriva-se do seu principal produto, a mirra. No grego, a palavra é Esmirna, né? Literalmente Esmirna, a palavra mirra no grego. Este era um extrato que saía da árvore, né? Das árvores dos seus bosques. Era um extrato, uma resina na cor âmbar, né? Muito perfumada, muito cheirosa. E lembrando que a mirra esteve presente, foi um presente que os magos do Oriente levaram para o menino Jesus, e também no seu sepultamento, Jesus também foi envolvido, o seu corpo foi envolvido com mirra, né? No nascimento e na morte do nosso Senhor, lá estava a mirra, o principal produto de Esmirna, né? Sua lealdade ao Império Romano tornou-se proverbial, né? Os esmirnianos, né, os cidadãos de Esmirna, eram conhecidos por serem fiéis, e muito fiéis ao Império Romano, né? E a fidelidade deles se tornou então um provérbio, né? Não é à toa que Cristo vai dizer para eles aqui, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Tudo isso a gente vai entendendo que quando eles receberam essa mensagem, eles foram fazendo esses links, né, com a mensagem que eles haviam recebido do apóstolo, com a realidade de vida deles, né? O Evangelho é assim. O Evangelho, ele tende, ao ser comunicado, ele fala com a realidade das pessoas, né? O Evangelho, ele fala sobre a realidade das pessoas, né? E por isso que o Evangelho é o poder de Deus, é a palavra de Deus, e é poderoso para transformar o pecador, porque o Evangelho vai na realidade da vida da pessoa, né? Muito importante observar isso. No ano 26 depois de Cristo, ela dedicou um templo, né, a cidade de Esmirna, dedicou um templo ao imperador romano Tibério, e se gabava de ser a principal, né, a deusa, desculpa, eu pulei uma frase aqui. Sua lealdade ao Império Romano tornou-se proverbial. No ano 195 a.C., Esmirna edificou um templo à dea romana, ou à deusa de Roma, né? E no ano 26, Esmirna edificou um templo ao imperador romano Tibério. E ela, né, a cidade de Esmirna, se gabava de ser a principal no culto ao imperador. Então a idolatria ali em Esmirna, na cidade de Esmirna, envolvendo tanto outros deuses pagãos, quanto o próprio imperador, que se intitulava uma divindade, era muito forte. E isso contribuiu para que Esmirna ficasse conhecida como uma cidade fiel ao imperador, né? Porque ela dedicou-se ao culto ao imperador. Quanto à igreja, vamos falar agora um pouco sobre a igreja de Esmirna. Quanto à igreja em Esmirna, não podemos ter certeza quando ela foi fundada, né? Nós não temos uma evidência de quando foi que a igreja em Esmirna foi fundada. A Bíblia nos dá pelo menos duas possíveis ocasiões. A primeira seria por ocasião do Pentecostes, né? Judeus devotos que viviam na Ásia, especialmente em Esmirna, depois de serem convertidos e logo após a descida do Espírito Santo, retornaram para suas casas levando o Evangelho, né? Você pode ver isso lá em Atos 2:9, né? Possivelmente foi nessa ocasião, foi com esses irmãos que a igreja em Esmirna começou, possivelmente. A segunda ocasião, a segunda possibilidade que a igreja em Esmirna
poderia ter sido fundada, foi na ocasião em que Paulo, o apóstolo Paulo e seus companheiros empreenderam a terceira viagem missionária, conforme nós lemos lá em Atos 19, versículo 10. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Possivelmente, então nós temos essas duas possibilidades aqui. Ou com os irmãos no Pentecostes, ou alguns anos depois, na terceira viagem missionária de Paulo. Qualquer uma dessas duas ocasiões, ou qual dessas possibilidades, são plausíveis. Em qualquer uma delas é plausível. Um dos pais da igreja de Esmirna, o bispo em Esmirna, possivelmente no período em que João escreveu o Apocalipse, o seu nome era Policarpo. Esse homem, Policarpo, o pai da igreja, um dos pais da igreja primitiva, aqueles primeiros cristãos após a era dos apóstolos, ou logo ali junto aos apóstolos, eram chamados de pais da igreja. E Policarpo de Esmirna foi um desses. Conta-se que no ano 155, possivelmente quando João escreveu o Apocalipse, Policarpo ainda era um jovenzinho, um adolescente, visto que eles morriam muito cedo, o tempo de vida deles era muito curto. Mas conta-se que no ano 155 depois de Cristo, foi-lhe exigido que dissesse: César é Senhor, o imperador é Senhor. E ele se recusou. Ele foi levado à arena e o procônsul de Roma lhe instou dizendo: jura, nega a Cristo e eu te porei em liberdade. Policarpo respondeu: 86 anos, então ele tinha um pouco mais, Se aqui foi no ano 155, ele estava com 86, então quando João estava vivo, ele devia ter lá pelo menos uns 30 anos, pelo menos. Mas ele disse assim: 86 anos o tenho servido, servido a Jesus, e ele nunca me fez qualquer injúria. Como posso eu blasfemar contra o meu rei e meu salvador? Quando outra vez o procônsul o pressionou, o ancião respondeu: posto que vãmente insistes que eu jure pela fidelidade de César, e pretendes ignorar quem ou que sou, ouve-me declarar com toda a intrepidez: eu sou cristão. Pouco mais tarde o procônsul respondeu: tenho feras ao meu alcance, a elas te lançarei, a não ser que te arrependas, que negues a Jesus. O arrependimento que ele estava exigindo aqui era para negar ao Senhor Jesus. Eu farei com que sejas consumido pelo fogo, já que deprecias as feras, caso não te arrependas. Mas Policarpo disse: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora, mas depois se apaga. Não obstante, ignoras o fogo do juízo vindouro e da punição eterna, reservado para os maus. Por que te demoras? Faze o que queres. Pouco tempo depois, as pessoas, especialmente os judeus, trouxeram lenha em feixes para a fogueira. Os judeus fizeram isso mesmo sendo dia de sábado, transgredindo assim a lei que tanto usaram para incriminarem a Jesus por várias vezes. Policarpo morreu queimado. E eu não escrevi aqui na apostila, mas um outro historiador conta que enquanto ele era queimado, ele cantava louvores ao Senhor em meio a gritos de dor. Ele gritando de dor, mas ele louvava ao Senhor. Morreu queimado. Imagine um senhor de 86 anos numa situação dessas. Este relato é muito importante para entendermos o conteúdo da carta, pois podemos ter uma melhor noção das reais condições do Evangelho naquela cidade, naquela ocasião
em que eles receberam o livro do Apocalipse, né? Então vamos lá, vamos ver agora então a carta. A autoapresentação de Jesus, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, né? A autoapresentação do Senhor Jesus, neste verso, ela é muito expressiva e preciosa, porque ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último, né? Tomando as palavras do próprio Deus, lá do texto de Isaías 44, 6 e 48, 12. Né? Lá em Isaías 44, 6 e 48, 12, Deus diz: eu sou o primeiro e o único, o último. Além de mim não há Deus, não há outro, né? Ele é o único Deus. Quando Jesus fala eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo eu sou o único Deus. Aqui nós temos Jesus atestando a sua divindade, né? Quer as testemunhas de Jeová concordem ou não, Jesus Cristo é Deus, né? Igual ao Pai. Ele também já usara as mesmas palavras lá no capítulo 1, versículo 17, né? Ao se identificar. Assim ele define a sua divindade como sendo igual em poder e autoridade a Deus, né? Ele tem a mesma autoridade, o mesmo poder que o Pai, né? Então Jesus acrescenta que ele esteve morto e tornou a viver. Literalmente, isto quer dizer que ele veio a estar morto e que voltou a viver, né? Ele estava vivo, foi morto e voltou a viver. É isso que ele quer dizer com essas palavras. Dessa forma nós podemos ver mais uma vez o caráter geral do livro do Apocalipse, né? A vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Neste caso, a vitória sobre a morte. Nós veremos com mais detalhes no capítulo 13, que o anticristo, surgindo como uma besta, né? Surgindo com a besta, que emerge do mar, tinha uma ferida mortal e contudo viveu, né? Uma ferida que parecia mortal, mas ele não morreu, né? Nós veremos isso lá no capítulo 13, que Satanás ele sempre tenta imitar os feitos do Senhor. E ele sempre tenta impressionar os homens com seus feitos mentirosos. Não foi à toa que o Senhor Jesus disse que no final dos tempos ocorrerão sinais e prodígios nos céus e na terra para enganar, se possível, os eleitos. A segurança que nós temos na palavra de Deus nos leva a viver pelo que a palavra de Deus diz e não pelos sinais e prodígios que vemos. Cuidado, eu sempre tenho falado isso para os irmãos, cuidado. Cuidado com os sinais e prodígios que você possa ver por aí. Uma coisa que Satanás jamais conseguirá fazer é falar a verdade conforme a palavra de Deus. Ele jamais usará a Bíblia, ele jamais pregará o Evangelho. Ele usará a Bíblia, ele usará o Evangelho para distorcê-lo, para enganar as pessoas. Mas se tem uma coisa que Satanás vai fazer, e muito, e já está fazendo, são sinais e prodígios para atrair as pessoas. O crente, ele não é aquele que anda pelo que vê, ele anda pelo que ele ouve. As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo e andam pela sua palavra. Crente que vive pulando de lugar em lugar, procurando milagres, correndo atrás de milagres, correndo atrás de bênção, e eu quero ver o milagre, eu quero ver a maravilha de Deus hoje, não sei o que e tudo mais, e fica correndo de um lado para outro, é presa fácil para Satanás. O crente, ele é a pessoa, ele é o ente que crê e que anda pelo que ele ouve da palavra de Deus. E se você guiar o seu coração pela palavra de Deus, você jamais será enganado pelo inimigo. Mas se você viver correndo atrás de sinais e prodígios,
pensando estar buscando o poder de Deus, você será facilmente enganado por Satanás, porque ele fará sinais e prodígios nos céus e na terra para enganar, se possível, os eleitos. Não estou dizendo que Deus não faça milagre, tá, irmãos? Deus faz. Mas ele faz milagre quando ele quer, como e do jeito que ele quiser. Não é porque alguém foi lá e marcou a agenda dele. Hoje é a noite do milagre de Deus. Não. Deus não tem agenda feita pelo homem. Deus faz milagre? Faz. Não duvido. E se for preciso, se é preciso ter fé para ver o milagre acontecer, tem que ter muito mais fé quando o milagre não acontece. Porque essa fé tem que continuar perseverante. Essa fé tem que continuar firme na presença de Deus. E se Ele não nos deu aquilo que tanto pedimos e esperávamos que Ele nos desse, e Ele não deu, é aí que a nossa fé é provada. É aí que nós somos testados. Bem, vamos em frente. A diferença então entre Cristo e o anticristo, além, obviamente, do caráter de cada um, né? O caráter de Cristo é santo, do anticristo é mau, é pecaminoso. A diferença também consiste em que Cristo venceu a morte e tem as chaves da morte e do Hades, né, do inferno. E como aquele que vive, comunica vida ao seu povo. A besta, isto é, o anticristo, ferida à espada, é lançada viva com o falso profeta no lago de fogo que arde com enxofre, e não tem poder para livrar da morte os seus seguidores. Cristo morreu e ressuscitou. Por isso, Ele ressuscitará, Ele tem o poder para ressuscitar os seus discípulos, aqueles que são seus filhos. Satanás não tem poder para livrar ninguém do juízo de Deus, nem a si mesmo. E quem o seguir vai sofrer as consequências. Bem, vamos em frente. Nós veremos isso com mais detalhes lá no capítulo 13 e no capítulo 19 de Apocalipse. Daqui a alguns meses a gente chega lá. Então, em segundo lugar, nós temos aí no verso 9 a exortação. Cristo continua exortando e confortando os seus servos. Ele diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. Nós veremos que a igreja de Laodiceia se achava rica, mas era pobre. A igreja de Esmirna se achava pobre, mas era rica. A perseguição que sofriam por causa do nome de Cristo resultava numa terrível tribulação. O termo aqui é clipsis, que literalmente quer dizer aflição, viver sob opressão, em aperturas extremas. Essa é a ideia da palavra tribulação. Essa tribulação levava à pobreza, que no grego a palavra é torreia, que significa pobreza extrema, abjeta e desprezível condição de um mendigo. Eles estavam sendo tão perseguidos a ponto deles perderem tudo, deles quase que mendigarem o pão, viviam como mendigos. A pobreza extrema por causa da fidelidade deles a Cristo. Assim como os cidadãos de Esmirna eram fiéis, leais ao Império Romano, os crentes em Esmirna eram fiéis a Cristo, mesmo estando sob severa condição de pobreza. Por causa da fé, muitos tiveram seus bens confiscados, outros foram demitidos de seus empregos e não conseguiram outros. A comunidade judaica que ali habitava promovia essa intensa perseguição. Tal situação levou os cristãos, a maioria, à pobreza. Contudo, o Senhor Jesus lhes disse: és rico. Você se acha pobre, mas és rico. O
Que riqueza era essa que o Senhor se referia? Com certeza, não se tratava da riqueza material, ainda que materialmente falando, eles estavam passando por necessidade. Mas a riqueza que o Senhor Jesus se referia aqui era a riqueza espiritual, como a que o Senhor Jesus proferiu no Sermão da Montanha, né? Nós estudamos recentemente Mateus, e vimos lá no Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Lucas fala de pobres de espírito, Mateus fala de humildes de espírito, né? Porque deles, porque serão fartos, né? A pobreza ali não é pobreza material. Essa pobreza aqui é um coração que vê a sua miséria espiritual. Uma pessoa que olha para si e se vê tão miserável e tão carente e necessitado da graça de Deus. Quem age assim é feliz de verdade. Quem olha para si e se vê como um pobre pecador, um miserável pecador, que foi alcançado pela graça de Deus, e ele é o que é por causa da graça de Deus, essa pessoa é bem-aventurada, é feliz. E o Senhor Jesus está dizendo justamente isso para eles. Vocês podem não ter a riqueza material que os habitantes de Esmirna têm. Vocês podem não ostentar a mesma riqueza ou a mesma opulência que os habitantes de Esmirna. Mas a riqueza de vocês é muito maior. A riqueza de vocês sou eu. Eu sou o tesouro de vocês. Que coisa maravilhosa, irmãos, né? Também o Senhor Jesus conhecia, ele disse, conhecia a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. João não foi o primeiro, ou melhor, Apocalipse não é a primeira vez que se fala de judeus que não são judeus de fato. Paulo, lá em Romanos 9, fala daqueles que, sendo judeus, segundo a carne, sendo descendentes de Abraão, segundo a carne, mas por não crerem no Senhor Jesus, não são de fato filhos espirituais de Abraão, porque filho de Abraão é quem o é pela fé, aquele que vive pela fé em Cristo Jesus, como Abraão viveu. É aquele que anda pela fé, né? Então, por isso nós somos filhos de Abraão, porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. E aqui Jesus fala daqueles que se declaram judeus, que se gabavam de ser descendentes dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas que no seu relacionamento com Deus, eles não passavam de sinagogas de Satanás. Que coisa pesada, que acusação pesada essas pessoas ouviram, não é mesmo? Ali eles acusavam entusiasticamente os cristãos ante os tribunais. Era muito comum os judeus, essa comunidade judaica, levarem os cristãos para os tribunais. Jesus havia alertado aos seus discípulos, né, que eles seriam levados a tribunais, seriam acusados falsamente, mas eles não deveriam se preocupar com o que dizer, porque naquele momento Deus colocaria, o Espírito Santo colocaria a palavra na boca deles, para eles responderem como deveriam. Jesus nunca enganou os seus discípulos, ele sempre disse que o discípulo dele vai ter perseguição, vai passar por perseguição. Eu sei que para nós hoje parece um tanto quanto esquisito falar de perseguição, porque nós vivemos num país livre, não é mesmo? E por mais que tenha uma ou outra ideologia forjada no inferno, que se levante contra a igreja, e os políticos abracem essas ideologias e tentem complicar a vida da igreja, mas meus irmãos, nós não temos perseguição. Você pode sair na rua e pregar o evangelho na hora que você quiser. Você pode, e você tem essa liberdade de se reunir para adorar a Deus quando e onde você quiser. Ah, mas na escola eu não estou podendo fazer mais isso, em tal lugar já não se pode mais. Mas meus irmãos, é claro, a perseguição está crescendo, mas estamos longe de sermos perseguidos.
não vou citar o nome aqui, nem o local, os irmãos conhecem bem a pessoa, mas irmão nosso, missionário nosso, foi deportado de um país. Foi deportado de um país. Chegou essa semana no Brasil, semana passada. Graças a Deus está bem. Foi deportado. Por quê? Qual crime ele cometeu? Pregar o Evangelho. E a gente acha que a gente tem perseguição. Meus irmãos, a gente tem muito ainda que agradecer a Deus, porque perseguição a gente não tem. Talvez esteja faltando um pouco de perseguição para a igreja brasileira acordar e dar uma peneirada nessa igreja, que se gaba de ser 40, 50 milhões de evangélicos no Brasil, mas que não faz diferença nenhuma. Não está fazendo diferença nenhuma. Vamos lá, vamos em frente. O Império Romano havia concedido aos judeus a liberdade de não realizarem práticas religiosas romanas. O Império Romano, ele dizia o seguinte: você pode cultuar os seus deuses, seguir a sua religião, mas você também tem que adorar o imperador. Para os judeus, os romanos deu essa liberdade. Para os judeus, os romanos deram essa liberdade. O imperador deu essa liberdade. Olha, vocês não precisam adorar o imperador. Então, os judeus estavam numa certa vantagem, né? Mas quando o judeu via um cristão orando ao Senhor Jesus, ele pegava aquele cristão e levava para o tribunal e dizia: eu vi esse homem orando para Jesus e adorando o tal Senhor Jesus dele. Os judeus estavam agindo como cães de guarda contra os cristãos. Sabe, irmãos, eu sou contra qualquer forma de atrocidade, qualquer forma de violência, sou contra. Mas quando a gente olha para o que os judeus plantaram ao longo da história, ontem mesmo conversava com o diácono Daniel sobre isso, eu não consigo olhar para o Holocausto da Segunda Guerra, onde, segundo dizem, 6 milhões de judeus foram mortos. Eu não consigo olhar para aquele holocausto e me esquecer das palavras deles na acusação de Jesus. Quando Pilatos disse: esse homem é inocente, o que eu vou fazer com ele? Eu estou livre do sangue desse homem. O que eles disseram? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Por favor, não estou pregando, não estou sendo antissemita aqui não, tá? Não estou pregando ódio aos judeus, não é isso não. Só estou mostrando o seguinte: o que se planta, colhe. O que plantamos, colhemos. A semente que usamos, a lei da semeadura, ela é implacável. O que se planta, colhe. Os nossos irmãos dispensacionalistas que creem na redenção da nação de Israel como um todo, se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Eu só não vejo base bíblica para isso. E como eu sei que Deus não vai contrariar o que está na Bíblia, então, mas existe salvação entre os judeus? Existe. Tem judeus sendo convertidos a Cristo? Tem, graças a Deus, e somente a Deus. Mas dizer que toda a nação de Israel será resgatada, será salva? Não. A Bíblia é enfática. Quando eles deram as costas para o Senhor Jesus, a porta do Evangelho se escancarou para os gentios. E que os gentios, nós, não caiamos no mesmo erro dos judeus e não fiquemos ensoberbecidos, achando que somos os melhores, os tais. Porque Deus cumpriu o plano dele. Mas Israel deu as costas para Jesus. E aí então Deus abriu as portas para os gentios. Lembra daquela parábola?
das bodas, em que o dono da festa mandou trazer os convivas, né, os convidados. Aí, não posso ir, eu tenho coisa para fazer, não vai dar e tal. Aí então o dono da festa assim, volte e saia pelas ruas, pelos becos e valados e busquem as pessoas. Dê uma roupa apropriada para a pessoa e traga. A minha sala tem que estar cheia. Foi o que aconteceu. Os judeus deram as costas para Jesus. E o evangelho então foi direcionado aos gentios. Volto a dizer, se Deus quiser salvar os judeus, Ele pode. Ele tem todo o poder para isso. Né? Mas vamos lá. E também não estou pregando algo antissemita aqui, tá, irmãos? Por favor, só estou dizendo, o que se planta é o que você vai colher. Tá? Então, justamente porque o judaísmo teve essa licença do imperador para não adorar o imperador, né? Os judeus tiveram essa licença, então eles passaram a categoria de religio lícita, ou religião tolerada. O Império Romano tolerava o judaísmo, a religião judaica, porque de alguma forma os judeus ajudavam o Império Romano na perseguição aos cristãos, né? O cristianismo gozou dessa mesma liberdade até o ano 70, quando Tito, avô de Domiciano, que era o imperador nos dias do apóstolo João, nos dias do Apocalipse, o avô dele, chamado Tito, entrou em Jerusalém e invadiu Jerusalém com seu exército e destruiu Jerusalém, e a partir de então os cristãos passaram a ser perseguidos pelos romanos de uma forma violenta, né? Já tinha acontecido outras perseguições contra os cristãos, mas a partir do ano 70 a perseguição se tornou ainda mais renhida, ainda mais impetuosa, né? Os judeus então passaram a acusar os cristãos, dizendo que eles se recusavam a reverenciar César porque tinham a Jesus como Senhor. Julgavam-se as sinagogas de Deus, né? Lembre-se que a Bíblia diz que o crente ele é templo do Espírito Santo, né? Os judeus aqui se diziam sinagogas de Deus, mas aí vem Jesus e diz assim, não, vocês estão enganados. Vocês são sinagogas de Satanás. Já imaginou você ouvir isso de Deus? Você bate no peito dizendo que você é templo do Espírito Santo, e um dia Jesus diz para você, não, você nunca foi templo do Espírito Santo. Você, quando muito, foi um templo do diabo. Já ouviu? Já imaginou ouvir uma coisa dessas? Nem queiramos imaginar, irmãos. Nem queiramos, né? Eles difamavam Jesus Cristo, ridicularizavam-no e o negavam como Messias, né, os judeus. Aqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias eram os que o insultavam. Mas Jesus conhece os que são verdadeiramente dele e os que fingem se passar por seus filhos. Ele sabe quem lhe pertence de fato, né? Uma advertência e uma promessa, versículo 10. Aqui nós temos mais uma advertência e uma promessa. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a estes que já se encontravam numa terrível tribulação, lembre-se disso, eles já estavam passando por terrível tribulação e pobreza, né? Não obstante, não deveriam deixar-se dominar por um sentimento de autocomiseração, pois afinal eram ricos na graça de Deus. Mas a estes, o Senhor Jesus faz a seguinte advertência. Não uma advertência repreendendo, mas alertando, né? Chamando a atenção, olha, tome cuidado. Né? Há uma diferença muito grande entre você advertir repreendendo e advertir avisando. Era o que Jesus estava fazendo aqui, ele estava avisando. Não temas as coisas que tens de sofrer, né? No texto grego, essa frase, numa tradução literal, ficaria assim:
nada temais das coisas que estáis prestes a sofrer. Nada temais. Não temam nada, absolutamente nada do que está por vir contra vocês. Vocês vão sofrer e muito, né? Embora houvessem de em breve passar por mais tribulações e sofrimentos, eles deveriam fazer o que Cristo lhes dizia: não temer. Cristo não falou para eles: fujam, ou briguem, ou enfrentem o inimigo. Não. Jesus disse: vocês já estão em perseguição, e a perseguição ficará ainda pior. Vocês sofrerão ainda mais. Mas não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Não antecipem em preocupação. Não fiquem preocupados. Não se antecipem preocupados com o que vocês vão passar. Por quê? Aí ele vai dizer, né? Ele já lhes havia dito isto lá no capítulo 1, versículo 7. Aquele que tem o controle sobre tudo, que tem nas mãos não só as 7 estrelas, mas também os candelabros, estaria com eles quando as lutas e sofrimentos aumentassem. Aqui eu recordo a palavra do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É a presença de Cristo com os seus que faz toda a diferença. O Senhor Jesus então lhes avisou dizendo: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Os crentes deveriam estar alertas, pois estavam numa guerra espiritual, frente a frente com o diabo, que incitaria as autoridades contra os cristãos, e alguns deles seriam postos numa prisão. Irmão, toda a luta nossa, toda a nossa luta nessa vida, ela tem o seu fundamento no mundo espiritual. Uma pessoa que se levanta contra você e começa a fazer mal a você, essa pessoa está sendo instrumento de Satanás. Paulo disse que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, os dominadores, né, desse mundo tenebroso. E o crente que não acorda para essa realidade, para saber que ele está numa luta espiritual, e nessa luta espiritual, Satanás, ele não quer furar o pneu do seu carro para te dar prejuízo financeiro. Satanás não quer deixar você doente para você gastar com remédio na farmácia. Não é isso. Isso não é batalha espiritual. Batalha espiritual, é aquela que acontece no nosso coração. Quando nós somos tentados a negar o Senhor Jesus, como Policarpo foi. Imagine você diante de uma fogueira e diante da liberdade. A liberdade você teria se você negasse a Jesus. Mas se você não negasse a Jesus, o que estava diante de você era a fogueira, a morte. Isso é batalha espiritual. É Satanás tentando demover você da sua fé, derrubar você da sua fé em Cristo Jesus. É Satanás querendo pôr caraminholas na sua cabeça, dúvidas na sua cabeça, quanto à sua salvação, quanto à sua posição em Cristo Jesus, quanto ao amor de Cristo por você, quanto ao sacrifício precioso de Cristo na cruz do Calvário para te salvar. Se ele perceber que trazendo algum dano material para você vai abalar a sua fé nesse sentido, certamente ele vai usar esse recurso, ele vai usar desse expediente. Aqui mesmo, ele usou prisão, usou a cadeia
para abalar a fé desses irmãos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus sabe o que está acontecendo. Jesus sabe o que está acontecendo. E não somente ele sabe, ele está no controle de tudo o que está acontecendo. Ele falou: Satanás vai lançar alguns de vocês na prisão. E vocês terão tribulação de 10 dias. O que significa esses 10 dias? O que Cristo está dizendo é simplesmente o seguinte: a tribulação de vocês tem tempo para começar, durar e acabar. Não adianta, não precisa ficar aqui inventando coisas. O número 10 aqui significa isso, o número 10 é aquilo outro e tal, não sei o quê. Lembre-se, o número 10 na literatura judaica, na literatura apocalíptica, significa algo completo. O que Cristo está dizendo aqui é que a prisão deles teria um tempo exato para durar. Não duraria nem um dia a mais, nem um dia a menos. Mas isso não é só em relação à prisão que esses irmãos passaram. Irmãos, tudo na nossa vida tem um tempo determinado para acontecer. Tudo na nossa vida. Eu vou terminar esse estudo daqui a pouco. E não é porque eu quis terminar o estudo nesse horário. É porque Deus já havia preparado que esse estudo duraria esse tempo. O que não quer dizer que eu não deva ser diligente com o tempo, né? Que eu não deva saber usar bem o tempo. Eu não vou pôr a culpa em Deus se eu for prolixo aqui, me perder no estudo e for ser prolixo. Foi Deus que quis que eu pregasse 3 horas para vocês hoje. Não vou chegar a esse ponto, né, irmãos? Isso aí também é zombar de Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nada na nossa vida acontece fora dos limites que Deus impõe. Neste caso era o sofrimento. Não existe nada na nossa vida que passa do limite, do prazo de Deus. Então esses 10 anos, né, é um prazo que nem é longo nem curto, mas ele é completo, pois seu término é certo. Nada é para sempre nesse mundo a não ser a palavra de Deus. Tudo tem seu tempo de ser e acontecer. Contudo, eles deveriam permanecer firmes, pois tudo isso tinha um objetivo específico. Eles deveriam ser postos à prova. Ou seja, o Senhor Jesus, com isso, mostraria tanto aos inimigos quanto aos crentes que a fé deles, né, dos crentes, em sua pessoa, era capaz de enfrentar a morte, se necessário fosse. Pois ele mesmo lhes fortalecia a fé. Entendamos uma coisa, irmãos, quando Cristo nos prova, não é porque ele quer saber até que ponto nós vamos. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Quando Cristo permite que nós passemos por tribulação, por provações, é justamente para mostrar para nós mesmos se nós realmente estamos firmes na fé. Porque uma coisa é fácil de dizer, quando nós não estamos passando por tribulação, é fácil dizer: eu estou firme com Jesus, estou firme nas promessas do Senhor Jesus. Basta bater um ventinho na popa do nosso navio, basta o céu dar uma tumultuada nas nuvens e a gente já fica desesperado. E aquela fé que a gente achava que tinha, foi embora. Lembra dos discípulos lá, pouco antes da morte de Jesus? Jesus falou: olha, todos vocês serão dispersos, todos vocês me abandonarão. Pedro levantou e disse: que é isso, Senhor? Eu lá sou homem dessas coisas? Eu abandonei tudo por causa do Senhor, vou te abandonar agora? De jeito nenhum. Esses aqui até podem te abandonar, mas eu? De jeito nenhum, Senhor. Pedro, Satanás requereu você para peneirar você, mas eu roguei ao Pai por ti. E hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. De modo nenhum, Senhor.
E a Bíblia diz que ele chegou até a esconjurar, né, o Senhor Jesus, né? Xingar. O que é isso? Que absurdo! O senhor não me conhece? Conhecia, por isso que ele estava dizendo, né? Aí os outros discípulos, não, Senhor, não, ninguém aqui vai negar o Senhor, não. Ninguém vai deixar o Senhor sozinho, não. E onde estavam os discípulos quando Jesus foi preso? Fugiram. Sabe, irmãos, Cristo conhece o nosso coração. Por isso que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, diz a palavra de Deus. Porque cair é muito fácil para nós. É a coisa mais fácil que tem. Um gigante na fé cair. Por isso que os servos de Deus são aqueles que o tempo todo estão ali buscando a Deus e buscam e clamam pelo seu poder para enfrentarem as tentações, porque não é fácil. Não é fácil. Olhe para a sua vida. Como foi fácil cair em pecados, não é mesmo? Como é fácil a gente cair em pecados, irmãos? Hoje mesmo, quantos pecados nós caímos? É fácil demais. Porque o difícil é permanecermos firmes e confiantes em Cristo. Por isso que nós precisamos depender totalmente de Cristo e nunca confiarmos em nós mesmos. E ele vai dizer, ser fiel até a morte, né? É muito mais do que dizer até o fim da sua vida, né? Seja fiel até o fim da sua vida. Não, o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte, seja fiel ainda que você seja ameaçado de morte. Seja fiel ainda que alguém coloque uma espada no teu pescoço e diga, negue a Jesus, senão você vai morrer agora. Ser fiel, seja fiel até as últimas consequências. Irmãos, nós não temos uma espada no nosso pescoço, ameaçando-nos. Não temos inimigos entrando com metralhadora e fazendo a gente negar a Cristo. Mas nós temos o pecado em nosso corpo, dizendo, sacie-me, dê-me o que eu quero, eu preciso desse prazer. Aí é a hora da nossa mente, em Cristo, dizer, não, eu não negarei a Cristo. Quantos anos de conversão você tem? Sei lá, 20 anos, 30, 40 anos, não sei. Se você tiver 20 anos de conversão, você vai dizer, há 20 anos eu sigo a Jesus, e Ele nunca me injuriou, e Ele nunca me abandonou, por que eu o abandonarei agora? Como disse Policarpo, de Esmirna. Se você tem 2 anos de conversão, tem 2 anos que eu sigo a Jesus, Ele nunca me decepcionou, por que eu vou negá-lo agora? Por que eu vou desonrá-lo agora? De jeito nenhum. Pecado, recolha-te ao teu lugar. Eu não vou satisfazer você. Isso vale para qualquer pecado que estiver em nossa vida. E quando a gente se dispor a fazer isso, meus irmãos, nós vamos descobrir uma coisa. Isso é quase uma morte para nós. É quase que ser fiel até a morte, porque, aliás, é morte mesmo, né? Cristo manda a gente mortificar o nosso corpo, ou seja, a nossa velha natureza pecaminosa. Ele manda a gente fazer isso. Tem morte nessa história, sim. Seja fiel, ainda que você tenha que morrer por Cristo. Mas morrer por Cristo vale a pena, porque morrer com Ele é viver para Ele. Morrer com Cristo é lucro, como disse o apóstolo Paulo. A recompensa prometida é certa aos que são fiéis, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao pedir-lhes fidelidade e prometer-lhes a coroa da vida, o Senhor Jesus lançou mão de 2 figuras importantes para os crentes de Esmirna. A primeira
era a fidelidade, né? Como eu disse, eles eram conhecidos por serem fiéis ao imperador romano. E agora Cristo falou, vocês têm um imperador, vocês têm um rei muito maior para serem fiéis. Sejam fiéis a ele. Ou a mim, eu sou esse rei. Eu sou o rei dos reis. O Senhor dos senhores. Se os esmirnianos se gabam de ser fiéis ao imperador romano, mostrem para eles que vocês têm um rei muito maior, o rei dos reis, e vocês são fiéis a ele. Outra figura que Cristo usou aí foi a coroa, né? Lembra lá da cidade, os edifícios da cidade em forma de coroa? Ó Esmirna, a coroa de vocês, crentes de Esmirna, não é a beleza da sua cidade, dessa cidade terrena, mas é a beleza da cidade celestial, da Canaã celestial, da Jerusalém celestial. A beleza de vocês, a coroa de vocês não são os edifícios de uma cidade, dessa cidade terrena, mas são os edifícios da Jerusalém celestial. Seja fiel a mim, o Rei dos Reis, e eu darei a você a vida eterna. E eu darei a você entrar na Canaã celestial, na cidade de Deus. Certamente os crentes da cidade de Esmirna se lembraram dessas duas coisas ao associá-las com essas figuras, né? Este é um exemplo clássico da didática de Cristo, né? Com quem eu tenho muito a aprender, né? Muitos têm sugerido que este texto prega a salvação pelas obras, contrariando assim as demais partes das Escrituras. Absurdo. Isso é um absurdo. Aqui Cristo, quando ele diz ser fiel até a morte, ele não está dizendo que a salvação é resultado da obra humana. Não é isso não. Até mesmo porque tanto a fé quanto as boas obras são resultados da salvação. Você só tem fé em Jesus porque Ele te salvou, porque Ele vivificou você. Você só consegue realizar obras boas que glorificam a Deus porque o Espírito Santo de Deus habita em você, né? E por fim nós temos o verso 11 aí, mais uma advertência e mais uma promessa. Na primeira parte dessa sentença nós lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta expressão enfatiza mais uma vez a ação do Espírito Santo na transmissão da mensagem do livro do Apocalipse. É uma mensagem universal, né? O que o Espírito diz às igrejas, e não à igreja apenas, mas às igrejas, a toda a igreja de Cristo, né? E por isso mesmo, essa mensagem dirigida não somente aos crentes de Esmirna, mas a toda a igreja de Cristo, a qual deve permanecer, primeiramente, consciente de sua identidade na riqueza da graça de Cristo, que a torna espiritualmente rica, né? A igreja de Cristo tem que sempre lembrar disso. A minha riqueza é Cristo Jesus. Ele é o tesouro da sabedoria que o meu coração tem. Ele é o meu tesouro. Ele é a minha riqueza. Ele é a minha riqueza. Você nunca pode esquecer disso, irmão. Você, como igreja de Cristo, como parte da igreja de Cristo, nunca se esqueça da sua verdadeira riqueza. Em segundo lugar, a igreja tem que ser firme na fé e fidelidade a Cristo, independente das circunstâncias. Na língua portuguesa, fé e fidelidade têm sentidos diferentes, mas na língua grega tem o mesmo sentido. A fé é a resposta de um coração que é fiel, que é fidedigno, de um coração que é fiel a Deus, né? Então, ambas são a mesma coisa, né? E elas devem existir independentemente das circunstâncias. Não importa se você esteja livre ou numa prisão, com abundância ou em escassez, não importa. A sua fé e a sua fidelidade a Cristo tem que continuar inabaláveis, né? E em terceiro lugar, tem que continuar confiante na promessa que Cristo fez. E qual foi a promessa que Cristo fez? O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. O vencedor tem a bendita promessa
de não sofrer o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte física. É aquela pela qual certamente todos nós passaremos, a menos que Jesus Cristo volte antes. Mas caso ele não volte antes de nós morrermos, nós passaremos pela morte. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus. É a condenação eterna, o lago de fogo, de enxofre, e de enxofre. Faltou um E ali. Conforme Apocalipse 20, verso 6, verso 14 e Apocalipse 21, 8. Né? Os perseguidores, quando muito, podem provocar a primeira morte aos servos de Deus. Inimigos podem vir e matar-nos. Mas, em contrapartida, eles sofrerão os danos da segunda morte. Eles sofrerão, nós não. Nós jamais haveremos de sofrer, porque nós estamos em Cristo. E aí, partindo para o encerramento, aplicações para nós deste texto. Muitos que são ricos em coisas temporais e materiais são miseráveis nas coisas espirituais. E tem gente que é miserável nas duas. Né? Tem gente que é miserável nas duas. Outros, porém, que sendo pobres materialmente, são ricos em boas obras, frugais em suas posses, consagrando-as ao serviço do Senhor, provando assim que seus corações se apegam ao que é eterno. Coisa terrível é o auto-engano, que faz a pessoa acreditar que é templo do Espírito Santo, quando na verdade não passa de uma sinagoga do diabo. Por mais forte que seja a nossa aflição nesta vida, por mais que soframos por causa de Cristo, quer lutando contra inimigos que se levantam contra nós, ou contra o pecado que reside em nosso corpo mortal, não podemos jamais perder de vista que há uma coroa da vida nos esperando, a qual o próprio Senhor Jesus nos dará. Essa coroa é a própria vida eterna. Nada neste mundo se compara a ela. Os servos de Deus os servos de Deus não precisam temer nem a primeira nem a segunda morte. Da primeira morte, eles não escaparão, exceto se estiverem vivos no dia da volta do Senhor Jesus. Mas, mesmo assim, não devem temê-la, pois, vista da forma correta, ela nada mais é do que a porta pela qual atravessamos para adentrarmos a glória eterna. Você não precisa ter medo da morte, irmão. Eu não sei se vai doer, né? Não sei como é que é, não sei. Mas a gente não precisa ter medo do que vem depois. Isso é, se nós estivermos em Cristo. Né? Quanto à segunda morte, não há nada a temer, pois já foram salvos e perdoados por Deus e no seu amor aperfeiçoados, estão sendo aperfeiçoados, conforme João 4,18, 1 João 4,18. Ora, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E ele faz isso porque para que no dia do Senhor nós não tenhamos medo, porque nós estamos em Cristo. Não há o que temer. O único temor que deveria e deve haver no coração do crente é o único temor capaz de espantar todos os outros temores. A saber, o temor a Deus. Que este nunca falte ao nosso coração. E que nós nunca deixemos de temer a Deus. E que o único temor que possa haver em nosso coração seja o temor de um dia negarmos a Cristo. Ser fiel até a morte. Ser fiel ainda que você tenha que morrer por Cristo. E você receberá a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.